Colegas, prova oral para delegado de polícia, o examinador vira para você e pergunta o seguinte: doutora, quais medidas cautelares pessoais podem ser concedidas diretamente pelo delegado, mesmo sem autorização judicial prévia? E aí, qual seria a sua resposta? A regra, todos nós sabemos, é que as cautelares sejam concedidas pelo juiz. É o que, aliás, deriva da própria Constituição Federal, artigo 5º, 61, quando diz que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Essa regra, aliás, consta do artigo 282, parágrafo 2º, quando diz que as medidas cautelares serão determinadas pelo juiz. Se essa é a regra, colegas, quais são as exceções? E aí a pergunta do seu examinador. A primeira exceção, você certamente vai se lembrar, consta do artigo 322 do CPP, fiança. Pois é, o delegado de polícia pode arbitrar fiança para aquele que foi preso em flagrante, desde que a infração penal seja cominada pena máxima não superior a 4 anos. Segunda exceção, artigo 12C da Lei Maria da Penha. Pois é, colegas, esse dispositivo foi introduzido na Lei 11.340 pela Lei 13.827/19. E ele vai dizer que, diante da existência de um risco atual ou iminente à vida ou à integridade da mulher em situação de violência doméstica familiar, primeiro, inciso primeiro, aliás, o juiz poderá determinar o afastamento imediato do agressor do lar ou do local de convivência com a vítima. O inciso segundo, por sua vez, prevê que o delegado de polícia também poderá fazê-lo, desde que o município não seja sede de comarca. E por último, o inciso terceiro do artigo 12C prevê que esse afastamento imediato do agressor poderá ser determinado inclusive pelo próprio policial, desde que o município não seja sede de comarca e não haja delegado disponível no momento da denúncia. Até bem pouco tempo, colegas, havia certa controvérsia quanto à constitucionalidade desses dois incisos, segundo e terceiro, do artigo 12C. Mas isso acabou sendo afastado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.138, em que o Supremo entendeu que esses dois incisos são plenamente constitucionais e que, aliás, vêm ao encontro do sistema internacional de proteção aos direitos humanos das mulheres. Referendou-se, então, a constitucionalidade dos incisos 2º e 3º do artigo 12C, sobretudo porque a própria lei prevê que se trata de uma atuação supletiva, de uma atuação subsidiária, que deve ser comunicado ao juiz em até 24 horas, que em igual prazo deverá deliberar sobre a manutenção ou não dessa medida. É o que, aliás, consta do parágrafo 1º do artigo 12C. Para além dessa, e aí qual seria a terceira exceção? A condução coercitiva, colegas. Vamos lembrar, por exemplo, daquela condução do investigado, prevista no artigo 260. O artigo 260 do CPP fala que a autoridade poderá determinar a condução coercitiva, mas não especifica se seria a autoridade judiciária ou se seria também a autoridade policial. Há doutrinadores que entendem que, à luz da Constituição Federal e por se tratar de uma restrição à liberdade de locomoção, ainda que temporária, somente o juiz poderia determiná-la. Cuidado, porque há precedente do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário. O Supremo tem um habeas corpus de 2011, o HC 107644, em que o Supremo entendeu que o delegado de polícia poderá determinar a condução coercitiva. Então essas aí, colegas, são as 3 cautelares pessoais que o delegado pode conceder. A fiança, artigo 322 do CPP, o afastamento imediato do agressor do lar, artigo 12C da Lei Maria da Penha, e também a condução coercitiva, do artigo 260 do CPP, conquanto a finalidade almejada pelo delegado não esteja acobertada pelo princípio do nemo tenetur si detegere. Então essa aí certamente seria uma resposta que encheria o examinador de orgulho na sua prova oral. Aliás, para você que pretende fazer prova para delegado de polícia de São Paulo, fica aqui desde já o lembrete, para o aulão presencial do G7 Jurídico. Em tempos virtuais como
os que vivemos hoje, né, pessoal? Sempre bom termos uma oportunidade para um encontro presencial. E esse será o nosso aulão, marcado para o dia 11 de junho, aqui na cidade de São Paulo. Então você terá dicas ao longo do dia inteiro com professores de constitucional, administrativo, penal, processo penal, legislação criminal especial e assim por diante. Então não deixe de conferir. Para mais detalhes aí quanto ao evento, inclusive que as vagas já estão se esgotando, lá no site do G7 Jurídico. Estarei lá presencialmente com vocês. Combinado? Espero que tenham gostado da dica e para quem for fazer a prova para delegado de polícia, espero vê-los lá no nosso aulão presencial do G7 Jurídico no dia 11 de junho, para a gente poder trazer mais e mais dicas importantes sobre processo penal e legislação criminal especial. A todos, então, um forte abraço e até o nosso encontro presencial. Tchau!